É, eletrônica, isso depende muito de curiosidade, né? Você tem que. A pessoa que não presta atenção, que não liga, que não é curioso, de um modo geral, então ele é difícil ele aprender eletrônica. Porque tudo na eletrônica chama atenção, você tem que estar prestando atenção a detalhes, a coisinha pequena, e memória boa também. E tudo você tem que memorizar e guardar aquilo, é bom demais. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu fui trabalhar numa área paralela, que era equipamentos de rádio e televisão. E aí aprendi a eletrônica, a eletrotécnica e resolvi, depois de um convite de um colega, a conhecer a área de equipamentos hospitalares. Aí deu início a essa jornada. Os equipamentos iniciais que eu mexia aqui era televisão e equipamento médico. Ah, ficava de junto olhando, eu sentava numa cadeira, ele em outra ali do lado, e estava sempre corujando, né? Como eu digo sempre. Estava sempre olhando, observando o que eu estava fazendo, e mexendo uma coisa e outra, ajudava sempre que possível. Ele começou aprendendo, uma coisa, vendo eu trabalhar e tudo, e foi aprendendo, e foi gostando, né? Isso é uma coisa que às vezes uma pessoa olha, é curioso, mas não gosta. E ele não, ele gostava, despertou logo esse interesse pela eletrônica. E aí não teve jeito, ele continuou, seguiu o caminho e aprendeu mesmo. E hoje tem essa firma grande. O Lívio é uma pessoa que tem uma memória boa demais, muito bom. Aprendeu eletrônica com facilidade e cresceu. Porque muita gente aprende e fica só naquilo, né? E ele não, aprendeu e cresceu. Em 1980 eu resolvi, juntamente com um colega, a fundar a empresa Eletrohospitalar. Bom, aconteceu uma coisa natural, a gente sair da empresa que eu trabalhava, que eu sabia fazer, era o ramo do equipamento hospitalar, laboratórios, e aí surgiu a ideia de se tornar independente, fundar a empresa. Bem simples, né? Funcionava numa sobreloja ali da 509 Sul, né? E tudo muito simples, era uma mesa, uma máquina de datilografar e um arquivo, né? E as ferramentas, né? E era isso. Gente, ali era a vida da gente, então não tinha assim como separar empresa, vida, era uma fusão mesmo, sabe? Durante o dia a gente trabalhava, né? Procurava correr atrás, né? E à noite era a vida pessoal, né? Mas tudo caminhava bem, não, assim, não tinha muitos atritos entre por ser uma extensão da loja ou uma extensão da casa. Eu acho que funcionou bem. A primeira vez que eu tive a oportunidade de falar com o Lívio foi através de uma informação de uma doutora lá do Hospital Servidor da União, ou seja, o HSU. Ela tinha um equipamento de baixa temperatura, eu trabalhava em outra empresa, e a doutora Petrocelli, que era chefe do departamento do Banco de Sangue da HSU, convidou o Lívio para prestar um trabalho para ele. E ele tinha conhecimento em eletrônica. E eu tinha trabalhado em outra empresa e tinha conhecimento de refrigeração. E a Petrocelli me conhecia, então através da doutora Petrocelli e da doutora Lise, que ela me informou para ele, e me chamaram para prestar esse trabalho para o Banco de Sangue. Foi nessa oportunidade que eu conheci o Lívio. O Lívio, ele tinha um bom conhecimento, ele tem um bom conhecimento em eletrônica. E eu tinha conhecimento em refrigeração. Então associamos os dois conhecimentos para desempenhar um trabalho num congelador de baixa temperatura, baixíssima temperatura. O primeiro foi, inclusive, estar funcionando lá no departamento do Instituto de Saúde, o antigo Instituto de Saúde, que hoje é o LACEN. Está funcionando, ele inclusive é nominado lá como Galileu, um congelador de menos 80 graus, foi o primeiro que a gente fez na Eletrohospitalar
assim que a gente mudou para aquela loja lá, atual. Foi o começo, inclusive foi o primeiro trabalho, de todos os trabalhos foi esse, independente de refrigeração ou não. Foi o primeiro que fizemos na loja, a loja estava novinha, não tinha recebido na oportunidade. Foi feito e esse congelador funciona até hoje. A gente recebeu então essa incumbência não, um convite para que da Hemocentro de Brasília, porque eles estavam interessados em montar o Centro de Produção de Hemoderivados no GDF, no Hemocentro de Brasília. Isso porque o Brasil estava assim, sonhando com autossuficiência em hemoderivados, albumina, fatores de coagulação, fibrinogênio, uma série de produtos, componentes do plasma humano. Então, o que aconteceu? Começamos a induzir o Jurandir e o Lívio também, que naquele tempo ainda tinha não era lá no eletrohospitalar do tamanho que é agora. Ele fala assim, vocês vão conseguir, nós vamos conseguir a parte teórica, nós vamos conseguir pedir ajuda dos professores da universidade, mas vocês vão ver essa parte técnica instrumental e vamos fazer parceria e fazer. Foi um desafio muito grande para o Lívio e para o Jurandir. Mas eles foram juntos, tanto é que eu tenho certeza que os dois sabem purificar a proteína, que tiveram que aprender e todos os detalhes. E eles acompanharam tudo isso e foram montando. Fizeram um painel que eles deram um nome naquela época, eu nem lembro, o Lívio deve lembrar. E eles fizeram uma semi-automação maravilhosa, porque o processo no fundo, é o plasma humano diluído e todas as proteínas, você sabe, são desnaturáveis, né? Sofrem desnaturação. E mesmo fora isso, a precipitação era com álcool. Então, álcool é um grande desnaturante de proteína. Ela só mantém a estrutura se você trabalhasse a baixíssimo nível. Então, o que acontece? Eles tinham que ajustar para a gente de tal modo que no começo não podia ser maior que a temperatura menos que 4 graus, porque senão congelava. Então, tinha que começar com 10 graus e tal. E depois, à medida que ia colocando o álcool, eles tinham que ir resfriando. Então, esse era o ponto crítico da metodologia e da automação. E eles conseguiram. Então, foi um grande feito. E eu realmente, até hoje, eu encontro... O Jurandir faz tempo que eu não encontro, mas o Lívio, no Jardim Botânico, até ano passado, eu encontrava. E realmente, toda vez que eu lembro dessa etapa difícil, e trabalhamos juntos o desafio, enfrentando o desafio, e eles realmente, eu sou fã número 1 dos dois, porque eles são técnicos de primeira grandeza. Eles são grandes empreendedores, inovadores, desafiadores, corajosos, tudo isso.